Boa noite, Paulo Moura, cientista político, 26 de novembro de 2022. Por que Bolsonaro e os comandantes das Forças Armadas não se pronunciam mais e não fazem nada? Essa é a pergunta que não quer calar, que circula em todos os grupos conservadores e que me foi feita por um seguidor, razão pela qual eu resolvi fazer o vídeo de hoje. Estou preparando esse vídeo já faz alguns dias porque eu precisei fazer uma bateria de contatos para me abastecer de informações mais consistentes e poder entregar para vocês uma análise baseada em informações confiáveis. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, mas antes eu agradeço a você que doa mensalmente pelo Pix e pela conta bancária do canal. O canal teve uma queda de receita esse mês, depois da eleição, o pessoal deu uma desanimada, tive 2 vídeos desmonetizados, o mês está acabando, se você puder pingar seu Pix para ajudar a equilibrar a receita do canal ainda antes do fim do mês, eu agradeço. Estou caminhando em direção aos 100 mil seguidores, me aproximando dos 99 mil, deu uma desaceleradinha nos últimos dias também na chegada de novos seguidores, então eu peço a vocês que reforcem a busca de novos seguidores para o canal, para que eu consiga atingir os 100 mil logo logo. Vamos lá, gente. Bom, eu percebo nos grupos conservadores uma ansiedade muito grande na expectativa de uma resposta àquilo que os patriotas estão buscando na frente dos quartéis. A impressão que me passam as pessoas é que há na imaginação do nosso povo de verde e amarelo a impressão de que tomar uma atitude é algo simples, é como apertar um botão e fazer as coisas acontecerem. No entanto, não é assim que as coisas funcionam. Eu já fiz vídeos aqui no canal sobre o porquê os militares não querem uma intervenção militar e sobre as complexidades da implantação do artigo 142. De certa forma, eu vou retomar argumentos sobre os quais eu já falei, mas, ao contrário do que eu fiz nos vídeos anteriores, em que a minha posição era no sentido de achar que não haveria e não deveria haver uma resposta dos militares, e agora eu acho essa resposta necessária. No entanto, ela não é uma resposta simples e fácil de resolver. Existem várias implicações políticas e jurídicas e desdobramentos provocados por uma eventual ação. Em primeiro lugar, vamos levar em consideração o seguinte: a eventual ação ela pode ter um escopo geral, abrangente, como foi em 1964, por exemplo, ou um escopo pontual, para resolver, por exemplo, a questão da transparência eleitoral e a questão da punição daqueles que estão desrespeitando os direitos individuais da nossa Constituição e abusando da sua autoridade. Eu acho, baseado nas conversas que eu tive, nos contatos que eu fiz para fazer esse vídeo, que algo vai acontecer, que os patriotas não ficarão na chuva sem ter uma resposta às expectativas que alimentam em relação a ver essa ferida nacional ser tratada. Acho, então, que a hipótese mais provável é de que a resposta seja uma resposta pontual. Talvez envolvendo o TSE, talvez envolvendo também o STF, e ela implicará em punições. Implicará também em esclarecer a questão do resultado da eleição. Isto é fundamental. Quer dizer, é preciso abrir o sistema,
auditar completamente o sistema e comprovar as anomalias que até agora foram evidenciadas tanto pela auditoria do PL, como pela auditoria dos militares, como por auditorias privadas independentes, cujas informações circulam aí durante o período eleitoral. Então, essa é uma pré-condição fundamental. Por quê, gente? Porque, embora nós, eu e vocês, saibamos o que aconteceu, perante o mundo, perante toda a sociedade brasileira, e não só perante os patriotas que estão pedindo esse esclarecimento, é imprescindível comprovar os fundamentos da necessidade de uma ação para corrigir as anomalias evidenciadas e para corrigir o problema da ingerência de um poder nos outros, do abuso de autoridade, do desrespeito aos direitos individuais e da falta de transparência no processo eleitoral. Então, trata-se aqui de uma ação pontual para corrigir estes problemas, pontualmente e consequentemente. É uma ação que deve ser limitada no tempo, ou seja, age-se sobre os responsáveis por esses problemas, remove-se esses responsáveis das suas funções, nomeiam-se responsáveis por conduzir as soluções, e acredito que esses responsáveis teriam que ser representantes da sociedade civil, dos partidos políticos e das Forças Armadas. Comprova-se as anomalias do processo, punem-se a quem se deve punir e marca-se um prazo para um novo escrutínio popular. E aí vão outras questões. O novo escrutínio seria das duas etapas ou só da segunda etapa? Eu quero crer que, como o problema se fez sentir na primeira e na segunda etapa, que o correto seria refazer todo o escrutínio novamente, consultar a população num processo novo, completo, em duas etapas. Segundo eu me informei, a legislação eleitoral diz que em casos como esse, de anulação de um escrutínio, o novo escrutínio deve acontecer em 20 a 40 dias, que é um intervalo muito curto, especialmente considerando-se que, se for comprovado que o sistema é inconfiável, o sistema adotado nos escrutínios anteriores e adotado no Brasil desde 1994 não poderá ser usado, terá que ser usado aquele método tradicional de recolhimento das opiniões dos cidadãos através de uma cédula em papel, o que pressupõe uma operação logística, um orçamento e uma operação executada em âmbito nacional e fiscalizada em âmbito nacional. Lembrando que nenhum dos partidos políticos brasileiros tem estrutura e presença em todos os municípios. E que, portanto, municípios onde não há fiscalização estão sujeitos a irregularidades, e esta é uma providência que precisa ser assegurada para que o novo escrutínio seja confiável. Digamos que esta opção seja escolhida. Anula-se o escrutínio, punem-se os responsáveis pela desobediência à Constituição, pela falta de transparência no sistema e, eventualmente, pela adulteração dos resultados, e marca-se um novo escrutínio num curto intervalo de tempo, comandado por uma comissão da sociedade civil. Uma ação dessa natureza precisa ser convocada pelo presidente da República.
E há vários dispositivos legais e constitucionais, todos eles já estão na mesa e já foram analisados, tanto pelo presidente como pelos chefes militares. Então, fundamentação jurídica existe, e existe essa questão do requisito de quem convoca. Embora o presidente Bolsonaro seja parte interessada na solução, não há outro personagem em condições de convocar a ação. Os chefes do Legislativo não o farão, já estão todos focados na transição, na luta pela reeleição para os seus cargos à testa da Câmara de Deputados e do Senado. O sistema político todo já está funcionando nessa vibe, e isso é um problema, porque a ação do ponto de vista político e operacional seria essa, mas ela tem consequências. Se os patriotas e o presidente Bolsonaro já estão sendo chamados de golpistas agora e têm sido chamados nos últimos 4 anos, portanto isso está precificado, não tenhamos dúvidas de que a imprensa e a oposição vão cantar aos 4 ventos, inclusive na mídia internacional, que essa ação saneadora é um golpe para impedir a posse do escolhido deles. Isto é um problema, porque é preciso algum aval do parlamento, e não se sabe como o parlamento agiria. Não obstante o parlamento estar operando no modo transição, no momento em que a decisão for tomada e as operações forem desencadeadas, eu quero crer que as lideranças políticas do parlamento tendem a se posicionar e a aceitar o inevitável. Mas isto não será consenso no parlamento. Então é preciso fundamentação jurídica, é preciso comprovação daquilo que justifica as ações, tanto do ponto de vista da falta de transparência dos escrutínios realizados, como do ponto de vista dos abusos de autoridade, das desobediências à Constituição, das violações aos direitos individuais, que para mim estão bem tipificados e claros. Precisa a decisão política do presidente Bolsonaro convocando e precisa medir as reações. E parte dessas reações são reações internacionais. Quer dizer, é preciso levar em consideração que o Brasil pode sofrer sanções internacionais. Portanto, há um esforço diplomático que faz parte dessa equação. Como o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, é um grande exportador de minérios, de commodities, e é um Brasil que está inserido na economia globalizada, acredito que sanções eventuais seriam limitadas e, eventualmente, suspensas no caso de um novo escrutínio feito obedecendo regras legais e democráticas, sob observação de agentes internacionais convidados para garantir a lisura do processo, mas nós precisamos levar em consideração de que esse é um risco que precisa ser precificado. E vocês veem então que há uma enorme teia de complexidades envolvidas aqui. E há complexidades internas às Forças Armadas. E o cenário é o seguinte: a aeronáutica desfavorável a uma ação, a marinha favorável a uma ação e uma divisão no Exército. Mas, apesar da divisão, há consenso entre o alto comando que, se o comandante em chefe der a ordem, todos disciplinadamente seguirão o comandante. E isto é um problema, gente, né? Porque assim,
as Forças Armadas não podem correr o risco de racharem publicamente depois de uma ação desse tipo desencadeada. E isto é um cuidado que os comandantes das forças prezam, porque a base de qualquer força armada é a hierarquia e a disciplina. Por que as pressões e as atenções se voltam mais para o Exército do que para a Marinha e para a Aeronáutica? Porque o Exército é a arma com presença territorial, com contingente, para controlar eventuais recalcitrantes que venham a reagir violentamente ou não na sociedade. Quer dizer, a Força Aérea não tem contingente para isso. A Marinha é uma força que opera no mar, tem lá os fuzileiros navais, mas só o Exército tem contingente, tamanho, estrutura, presença no território, para comandar uma operação desse porte. Por isso que, em geral, né, os ministros da Defesa eram sempre comandantes do Exército. Isso gera ali um certo ciúme nas outras forças, mas há uma aceitação em relação a isso, embora os três comandantes, como comandantes de força, se equivalem do ponto de vista da hierarquia, embora em forças diferentes. Mas isso é um problema que quem olha de fora não percebe, gente. E é um problema muito delicado. O que eu posso assegurar para vocês é que os militares estão sim constrangidos com o que eles têm ouvido circular nas redes sociais. A acusação de serem melancias, de serem covardes, de não fazerem nada. E uma certa incompreensão dos militares em relação ao fato de que os patriotas que estão nas ruas não têm mais esperança em nenhuma das outras instituições. Não há confiança no parlamento, não há confiança no judiciário, não há confiança no Ministério Público, só há confiança nas Forças Armadas, e é por isso que as esperanças do povo foram dirigidas aos militares da nação. Esse é o panorama da complexidade, gente, ok? O fato da questão ser tão complexa e de difícil operação, do ponto de vista da sua execução e do ponto de vista da sua fundamentação jurídica e das suas complexidades e reações políticas, não significa que nada será feito. Este tempo em que o presidente Bolsonaro e os militares estão em silêncio é um tempo em que eles têm sido abastecidos de informações e têm analisado todo o leque de possibilidades e desdobramentos. Eu quero crer que sim, algo será feito. Nesta dimensão mais pontual, não de um escopo de grande abrangência. O que significa que não haverá censura à imprensa e que, portanto, haverá um tiroteio da imprensa, né? Nós estamos reclamando do nosso direito à liberdade de expressão. Como é que aqueles que vão agir para corrigir o desrespeito à liberdade de expressão vão tolher a liberdade de expressão daqueles que vão criticar as ações tomadas? O contexto é outro, não é 1964. É muito mais complexo. E, finalmente, para que isto aconteça, e eu quero crer que vai acontecer, os patriotas precisam se manter nas ruas e, mais do que isso, gente, nós precisamos mobilizar manifestações maiores do que aquelas que estamos fazendo, da dimensão daquelas que fizemos no 7 de setembro de 2021 e 2022. Essa é a minha leitura do cenário. As condições são essas. Apoio político da população, legitimidade, existe. Legalidade, ou seja, fundamentação jurídica e comprovação fática
das motivações que justificam uma atitude. E, finalmente, saber lidar estrategicamente com as reações adversas que virão. É isso, patriotas. Vamos às ruas, vamos rezar para que Deus ilumine o presidente Bolsonaro e os nossos comandantes militares para que o melhor para o Brasil aconteça. O meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos. O Dextra by Paulo Moura do Telegram, o Dextra Jornalismo da COS.tv. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, um pouco antes das 2 da tarde. E lembre-se que o vídeo está acabando, a receita do canal caiu esse mês, gente. Ainda dá tempo de você dar uma forcinha pegando o seu Pix antes do fim do mês e, principalmente, continue chamando seus amigos e parentes para seguir o canal para que eu consiga atingir 100 mil seguidores logo logo, levando meu conteúdo mais longe e mantendo meu compromisso de defender um Brasil com ordem e progresso, liberdade e prosperidade. Amanhã tem mais.